Olá pessoal, tudo bem? Então esse vídeo eu estou gravando para ajudar vocês na atividade da terceira quinzena de matemática, tá? Do primeiro ano. Então essa aqui é a atividade, tá? Começa o conteúdo de função exponencial e inicialmente a gente vai relembrar as regras de potenciação, né? E depois resolver equações exponenciais simples. Aqui, como sempre, né? Leiam sempre essas instruções. Aqui já tem 2 vídeos para ajudar vocês, ok? E vamos começar. Potência é uma multiplicação de um número sucessiva quantidade de vezes. Ou seja, é eu multiplicar um número uma certa quantidade de vezes. Tá? Exemplo aqui, 5 elevado a 3. Isso é 125. Por quê? Porque eu vou pegar o 5 e multiplicar ele 3 vezes por ele mesmo. Então fica 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. E o resultado disso é 125. Não confunda isso com 5 vezes 3, tá? É bem diferente. 5 vezes 3 seria 15. 5 vezes 3 seria 5 mais 5 mais 5. Aqui é 5 vezes 5 vezes 5, tá? O 5 aqui, esse número que está escrito aqui maior, ele é chamado base. Ele é o número que vai ser multiplicado. O 3 é o expoente, tá? Esse número que fica aqui menorzinho aqui em cima é o expoente. Ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. E o conjunto inteiro, o 5 elevado a 3, é chamado de potência, que é a base junto com o expoente, tá? Em potenciação, tem algumas propriedades que são importantes para que ajude a gente a resolver problemas, tá bom? Então, vou explicar um pouquinho sobre essas propriedades. A primeira propriedade é o A. Só um minutinho. A elevado a 1. Então, A. Então, primeira propriedade. Primeira propriedade. A elevado a 1. Isso vai ser igual a, ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, se eu tiver 3 elevado a 1, isso é a mesma coisa que 3. Se eu tiver 20 elevado a 1, isso é a mesma coisa que 20, tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Segunda propriedade, número elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, não importa qual ele seja, tá? Aí na tarefa, no exemplo, eu coloquei errado. No exemplo, eu coloquei 14 elevado a zero é igual a 14. Isso é errado, tá? Eu vou arrumar depois. Então, se você tem, por exemplo, 14 elevado a zero, isso é igual a 1. Se tem 30 elevado a zero, isso é igual a 1, tá? Todo número elevado a zero é igual a 1. Próxima propriedade que nós temos é a seguinte. Se eu tenho uma multiplicação de potência, estou multiplicando duas potências, onde a base é igual, caso que base é igual, o que eu faço? Eu vou conservar a base, manter a base e somar os expoentes, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1, a base é igual, né? Então, conserva ela e soma os expoentes. 3 mais 1. Isso é igual a 5 elevado a 4, tá? Então, se você tem uma multiplicação de potência e a base é igual, conserva a base, soma os expoentes. Próxima. Se você tem uma divisão de potência e a base é igual, a divisão ela pode ser escrita assim ou assim, ó.
tá? Na forma de fração. Então, se você tem uma divisão de potência e a base é igual, o que você vai fazer? Você conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, no caso, você vai subtrair. Exemplo, se você tem 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 4, tá? Então, o que você vai fazer? Base é igual e a divisão. Então, conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Então, fica 10 elevado a 2. Quinta propriedade. Potência de potência. Então, se você tem uma potência elevada a um outro expoente, o que você faz? Conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Então, por exemplo, se você tem algo 5 elevado a 4 elevado a 2. Então, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes, que vai dar 5 elevado a 8. Deixa eu explicar aqui para vocês o porquê dessas três últimas propriedades aqui, tá? Então, no caso, a terceira aqui. Por que em multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes? Pensa aqui comigo. Se você tem esse exemplo aí, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1, tá? 5 elevado a 3 é o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Aí tem o vezes ali que aparece aqui, né? E você tem um 5 elevado a 1, que é só um 5. Aí você vai ver quantos 5 apareceu multiplicando? 4. Tá? 3 de cá e 1 de cá. 3 5 de um lado e 1 do outro. 4 5. Então, 5 elevado a 4. Por isso que a gente soma. E na divisão, por que a gente subtrai, né? Que é a quarta propriedade aqui. Vamos a esse exemplo aí do 10. Então, tem aqui 10 elevado a 6, dividido por 10 elevado a 4. Bom, 10 elevado a 6 são 6 10. Um, dois, três, 4, 5, 6. E 10 elevado a 4 são 4 10. 1, 2, 3, 4. Tá? Agora, quando a gente tem dois números dividindo e são iguais, igual aqui, aqui tem vários 10, né? Tem 10 em cima e 10 embaixo. E são iguais, a gente pode cortar, porque, por exemplo, 10 dividido por 10 aqui é 1, né? Então, eu posso cortar, né? Então, fica aqui, ó. Vou cortar um 10 com 10, um 10 com outro, um 10 com outro, um 10 com outro. Sobrou quantos 10? 2. Por isso que a gente subtrai os de cima com os de baixo. Então, ficaria 10 elevado a 2. Só sobrou dois números 10 aqui, igual aqui. Ok? É por isso. E a quinta propriedade? Por que a gente multiplica os expoentes? Bom, vamos a esse exemplo. 5 elevado a 4 elevado a 2. Isso quer dizer o quê? Que o 5 elevado a 4 vai ser multiplicado duas vezes, né? Então, a gente tem aqui 5 elevado a 4 elevado a 2. A gente tem 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4, né? Aí lembra da terceira propriedade? Conserva a base, somos expoentes, né? A base é igual, conserva a base, somos expoentes. 4 mais 4, 8. Ou você poderia, né? Tem 4 5 aqui
e 4 5 aqui. 4 com 4 dá os 8. Ok? Por isso. Sexta propriedade. Se você tem uma multiplicação elevada a um expoente, é uma divisão. Como assim? Supor que você tem que A vezes B elevado a M, ou A dividido por B elevado a M, certo? Uma multiplicação, uma divisão. O que acontece? Esse expoente, ele distribui entre os valores que estão aqui dentro. Então, vai ficar A elevado a M vezes B elevado a M. E aqui é a mesma coisa. A elevado a M dividido por B elevado a M. Por quê, né? Exemplo. 5 vezes 3 elevado a 2 ou 5 sobre 3 elevado a 2. 5 vezes 3 elevado a 2 é como se fosse 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3. 2 vezes, né? O 5 apareceu 2 vezes e o 3 apareceu 2 vezes, tá? 5 apareceu aqui e aqui 2 vezes. 3 apareceu aqui e aqui 2 vezes. Então, o expoente é como se distribuísse. Mesma coisa aqui, tá? Então, eu tenho aqui 5 terços vezes 5 terços. Pessoal, o 5 aqui apareceu 2 vezes e o 3 também apareceu 2 vezes. Então, é como se distribuísse o 2, ok? Sétima propriedade. Base negativa. Se você tem uma potência onde a base é negativa, tem dois caminhos para ela. Ou ela vai ser positiva, o resultado, ou negativo. Quando que vai ser positivo? Então, o resultado, então tem duas saídas, né? Positivo. Quando que vai ser positivo? Quando o expoente é par. E negativo, quando o expoente é ímpar. Tá? Vamos ver um exemplo. Menos 3 elevado a 3. Pessoal, menos 3 elevado a 3 é o menos 3 multiplicado 3 vezes, né? Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos primeiro fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Por isso que é negativo, porque, ó, quando você tem de parzinho, parzinho, menos com menos vai dar mais. Se tivesse outro menos aqui, também daria mais. Só que tem um menos aqui sobrando. Aí ficaria mais com menos. Isso sempre vai dar negativo, tá? O ímpar, quantidade de números ímpares aqui, ó, 3 é ímpar, vai fazer sempre sobrar um, que esse vai fazer ser negativo. E agora multiplica os números. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, se o expoente for par, menos 3 elevado a 4. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Olha aqui para vocês verem. Ó. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Né? Então, mais com mais fica mais. Então, sempre de parzinho vai dar mais. E agora multiplicar. Ó, 3 vezes 3 aqui dá 9. E 3 vezes 3 aqui dá 9. 9 vezes 9, 81. Ok? Então, se a base é negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Expoente par, resultado positivo. Ok? Oitava propriedade. Agora, se o expoente é negativo, tá? Espera aí. Se você tem um expoente negativo, o que você vai fazer?
Você inverte a base, tá? E ele vai virar positivo. Então, olha, todo número é como se tivesse um umzinho aqui embaixo, certo? Então, como que vai ser esse inverter? Um vai para cima e o A vai para baixo. E o expoente vai ficar positivo, ok? Bom, então vamos a um exemplo. Se você tem 4 elevado a menos 3, né? Para isso virar positivo, esse expoente, você inverte a base. Toda base é como se tivesse um umzinho aqui embaixo. Então fica 1/4 elevado a 3 agora positivo, tá bom? Então 1/4 elevado a 3. Aí você vem, né? 1 elevado a 3 e 4 elevado a 3. Lembra que o expoente aqui distribui? Tá? E se o número já for a fração? Só você inverter, né? Por exemplo, 2/5 elevado a menos 4. Aí você vem, ó, inverte, vai ficar 5 sobre 2 elevado a 4 positivo, certo? Aí vai ficar 5 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. E a última propriedade é com o expoente de fração, tá? O que vai acontecer quando o expoente é fração? Vai virar uma raiz. Raiz do quê? Da base ali do A. Esse M, esse número que está em cima, ele vem aqui para dentro. E esse número que está aqui embaixo vem aqui para fora. A gente fala que é a regrinha do sol e sombra, tá? Como assim? Vamos supor que tenha um solzinho aqui, ó. Sempre vai dar a raiz, né? Raiz do valor da base. Quem é que está aqui tomando sol? Vamos supor que isso aqui, ó, seja uma coisa para parar o sol. Quem está tomando sol é o M. Então, ele vem aqui para a sombra, debaixo da raiz. E quem é que está aqui na sombra, onde não pega sol? O N. Então, ele vem aqui para fora da raiz, tá? Exemplo disso. Então, vamos supor 25 elevado a meio, tá? Vou colocar assim. Isso. Então, fica a raiz do 25. Quem é que está aqui no sol? O 1. Então, ele veio para a sombra. E quem é que está na sombra? O 2. Então, ele veio para o sol, tá? Aí você resolve. 25 elevado a 1, 25. Então, fica a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Tá bom? Então, a explicação da matéria é essa. Com essa explicação, vocês conseguem fazer todos os exercícios que estão aqui, tá? Vocês vão fazer também os outros lá da plataforma, tá? Que são os exercícios da professora Tânia, tá? Vocês vão fazer os dois. Então, com base nisso, vocês conseguem resolver essas potências aqui. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Obrigado aí para todos e qualquer dúvida vocês podem chamar no privado do WhatsApp. Até mais.